Segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, voltamos à programação normal. Hoje, então, né, estou de volta em Porto Alegre, de volta no meu escritório aqui, onde eu gosto de trabalhar com o meu computador, com as minhas telas, com tudo, né, configurado do jeito que eu gosto. Não estou viajando, não estou fora, não estou com metade do meu computador que eu estava lá na casa dos meus pais, que eu estava só com a CPU e o monitor, né? Então a coisa fica um pouco mais complicada, mais limitada. Então eu tenho os acessórios tudo aqui para poder gravar e para poder trabalhar de forma mais tranquila. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de respeitar o que eu faço bem, né? Eu gosto de fazer aquilo que eu faço bem feito. Então se eu não consigo dar a mesma atenção e trabalhar da mesma forma, operar da mesma forma, estando fora, eu prefiro não meter a mão. Porque já fiz várias vezes, uma ou outra deu certo, legal, muito bom, mas a maioria das vezes dá errado. Então é raras as vezes que eu faço alguma operação, só quando está muito na cara, e geralmente quando é uma operação que eu tenho em mente ela aqui e eu fui viajar amanhã e no meio da viagem a operação começou a acontecer e eu já tinha meio que pensado nela um pouco antes, né? Aí tudo bem. Mas não fica catando coisa nova. Mas enfim, vamos lá para mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ative o sininho, as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida, use os comentários para enviar dúvidas, sugestões, isso é muito bacana, faz com que o canal cresça, faz com que mais pessoas sejam atingidas. Eu estou no escuro, agora que eu percebi, deixa eu achar o interruptor da minha luminária aqui, que eu acho que é esse aqui. A gente chegou de viagem e eu nem organizei as coisas direito. Então aqui quem sabe faz ao vivo, vamos ver se muda alguma coisa. Valeu alguma coisa? Talvez. Bom, então, né, curte o vídeo, compartilha, tem botão para curtir, para compartilhar, se gostar, comenta aí também, se ficou uma porcaria também comenta, isso é bom que gera engajamento, e engajamento faz esse vídeo ser distribuído para mais pessoas. Eu nunca cobrei nada, nunca faço nada pensando no dinheiro, né, a não ser meu trabalho, obviamente, mas aqui o conteúdo, tanto aqui no Telegram, no Instagram, não tem nenhum tipo de cunho de vou fazer para ganhar dinheiro. Faço porque gosto, tanto é por isso que eu não faço tanto, porque não é uma profissão, não sou um influenciador digital, né? Então eu faço na medida do que eu consigo encaixar ali durante a minha rotina, certo? Bom, vamos falar de mercado, né? Então chega de palestra, deixa eu mudar minha tela aqui e vamos lá, vamos falar de mercado, deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu começar. Vamos falar do milho, né? Vamos olhar, vamos ver aqui a grade de cotação. Deixa eu puxar minha grade aqui. Eu tô com essa plataforma da Clear aqui, que não é que eu mais opero. Vamos lá. Não é isso, é aqui. Livre. Aqui. E agora, deixa eu voltar para aquele gráfico que eu estava. Aqui, pronto. Grade de cotações, eu quero ver só algumas coisas. Precisa ver tudo. Aqui acho que já tem tudo que eu preciso. Ibovespa hoje caindo 0,11, o dólar caindo 0,23, nós tivemos o milho caindo 0,44, café com 3,24 de queda, o boi caindo 0,76. Né? Então, das commodities, a maioria das commodities aí. Então nós temos milho, cadê a soja? Soja não está aqui, vamos botar a soja, SJ. Tá lá, eu pulei ela, ó. Soja também caindo. Então, né, com exceção do café, o que a gente costuma falar aqui está tudo caindo. Ibovespa, dólar, soja, milho, o café subindo e o boi. E aí uma curiosidade interessante, né? Hoje eu fui almoçar com uma mulher no restaurante, né? Tava eu excelentíssima. E casualmente, na hora de pagar a conta, estávamos nós na hora de pagar a conta e tinha um casal sentado numa mesa próxima assim ao caixa. E estava, pelo jeito eles têm fazenda, tem chácara, alguma coisa assim. Eu não fiquei, obviamente, bisbilhotando a conversa, mas sabe aquele ouvido comprido assim. E eu vi que eles estavam falando de plantação. E eu vi a mulher falando que tudo que a gente plantou lá, né, nesse ano, tudo morreu, o milho tá ruim, a nossa lavoura, nossa casa lá, ela falou assim, a gente vai entrando, à direita tem arroz plantado, à esquerda tem soja, ou à esquerda, sei que tem arroz de um lado e soja do outro, né, e a soja estão tudo murchinha, né, aqui no Rio Grande do Sul é muito forte a cultura do arroz, né, o arroz do Rio Grande do Sul aqui é muito forte, inclusive da minha terra lá é uma das mais fortes de arroz,
E tá todo mundo apavorado com a seca, né? Então aqui o calor aqui é muito forte. Já tá até falando, olha, se não chover aí até né, meio do mês que vem, vir algumas chuvas boas, vai ficar ruim a questão da água até pro gado, pros animais, porque tá muito seco. Né? A terra, como ele falou, a terra nem inchada não entra, de tão dura, tão seca que tá. E isso é uma coisa que impacta bastante. Ela começou a falar isso, eu comecei, né, a te dar aquele ouvido ali, ah, interessante, eu começo a olhar isso. Então, teoricamente, pela questão da safra, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, até mesmo na Argentina, né, que é onde sofre mais, poderia ter bastante quebra de safra em milho, soja, e isso poderia ser impactado fortemente, né, na questão do preço, no final das contas. Porém, um porém bem importante, se a gente olhar a safra Brasil, de milho, por exemplo, e de soja também, não muda muita coisa, ah, a previsão é de safra recorde, né? Recorde e bem recorde. Então, aí fica aquele negócio. Beleza, pode ter quebra de safra aqui na região sul, mas e como é que fica a região central ali? A região, né, sudeste, né? Como é que fica ali a região do Mato Grosso do Sul, a região de São Paulo, toda aquela região ali em cima, Paraná? Como é que fica aquela região? Então, lá eles vão plantar, vão colher bem mais. Então, até que ponto essa quebra de safra nossa aqui vai ser relevante à frente ao montante total? Quando vê, tem uma quebra aqui e a colheita vai ser tão boa que vão colher muito mais lá e vai tapar esse buraco e ainda assim vai sair uma safra recorde. Né? Então tem aquela história lá. E aí é por isso que é difícil a gente ficar tentando adivinhar. Bom de saber disso é para fazer negócio local. Né? Eu compro ou vendo soja agora, vendo a minha soja agora, não vendo, espero. Né? Aí eu vou ter que olhar o basis daquela região, quanto que geralmente é o preço ali, quanto que o mercado paga, quanto que a trading paga ali para mim. Senão, não dá para se balizar lá pelo milho São Paulo. Beleza? Bom, aí teve notícia, tem aquela notícia lá do presidente nosso indo para a Argentina, a questão da moeda, né, que querem fazer, e aí o Bolsonaro fala que não chegou nada lá ainda. Então tudo é ruído, tudo é ruído. E teve a questão no caso das Americanas, né, que cada vez que mexe piora, né, então vai piorando cada vez mais. Uma empresa aí quase que centenária, né, então, uh, enfim, tem um monte de rolo aí e eu não vou ficar opinando, até porque eu sei tão quanto qualquer outra pessoa. A gente não sabe o que está acontecendo de verdade lá dentro. Beleza? Bom, vamos lá então. Eu vou abrir o TradingView rapidinho aqui. Lá fora temos basicamente tudo subindo, né? SPI subindo, Dow Jones, nada que subindo, o EWZ caindo lá fora, mercados emergentes subindo 0,50, as bolsas da Europa subiram também quase tudo, as bolsas da Ásia também subindo, juros americanos subindo. O que nós temos mais aqui? Petróleo caindo 0,20, o milho caindo 1,48, a soja caindo 1,08 e o café com 2,42 de alto, o algodão 0,80, o algodão costuma andar junto com o petróleo. Vamos dar uma olhada naquele gráfico que eu gosto de olhar, que é a questão da taxa de juros americana. Né? Então, vamos ver como é que está aqui. Aqui, ó. Bom, nós temos aqui cada vez, enquanto a taxa de juros, eu sempre falo, enquanto a taxa de juros estiver de 3 meses, estiver ascendente, forte, firme e forte para cima aqui, o Fed não baixa juros. Enquanto o Fed não baixa juros, né, nós vamos continuar na mesma linha. Né? Então, mais adiante a gente pode ver o que? A taxa de juros começar a baixar e aí vai ter um rotation de mercado muito grande, que inclusive aí pode se beneficiar o nosso mercado aqui, né? Se a nossa taxa de juros começar a ficar continuar lá em cima. Geralmente o Brasil tem um ciclo de juros, geralmente não, ele tem um ciclo de juros muito mais curto do que o americano. Então, né, enquanto o americano está subindo ainda, o Brasil já subiu, já caiu, já subiu, já caiu, já subiu, já caiu 3 vezes. Tem muito ruído, tem muitas outras coisas, e também o compasso, por exemplo, de eleição e tudo mais é diferente. Mas tem toda a questão interna nossa aqui. Geralmente, muitas vezes, né, não é sempre, mas muitas vezes o Brasil começa a parar de subir juros antes dos Estados Unidos e começa a subir juros bem antes dos Estados Unidos, né? Até por uma questão de um ser emergente, o outro não. Mas enfim, então
sair, vai baixar a taxa de juros, vai parar de subir. Não vai, né? Sempre forte. Eu ainda comentei isso num vídeo lá. Acho que foi num post lá no Instagram um tempo atrás. Né? Antes de sair a decisão da taxa de juros do FED, a última. Mas beleza, vamos lá. Milho, CCMF, não CCMF não, CCMFUT. O app já foi, né? Milho, deixa eu limpar. Isso aqui nem precisa limpar muito, é só apagar essas linhas aqui. Aqui, aqui e aqui. Bom, gráfico semanal do milho caindo, né? Então vem caindo desde início lá de 2023, março de 2022, desculpa, vem caindo e não para mais de cair, né? Então ele parou de subir ainda em 2021, foi aqui, daqui não subiu mais. Ficou 2022 inteiro para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E de março de 22 até o atual, né, momento, sai caindo. Ponto, acabou. Está no gráfico, não é eu que estou dizendo, não é eu que estou inventando, está aqui. Fácil de ver e simples de ver. Beleza. A sazonalidade do milho diz que nesse período ele poderia subir um pouco para começar a cair já no próximo contrato, o H, né, começar a cair um pouquinho e aí continuar caindo até ali o meio do ano, né, devagarinho, e no meio do ano fazer um fundo e voltar a subir com a questão da sazonalidade, a questão da colheita da safrinha, mercado de São Paulo inundado de milho, o milho tende a ter mais oferta e cair o preço, ainda mais com uma safra recorde e tudo mais. Beleza, esse é a teoria, né? Então não dá para fazer só pela teoria. Na prática, o melhor indicador que a gente tem para operar em milho é o preço do milho. Então a gente olha o preço do milho e vê o que está acontecendo com o milho. Está caindo. Se está caindo, o que eu pretendo fazer? Se eu fizer algo, é vender. Ponto, acabou, fim de papo, né? Então, enquanto está caindo, eu quero vender. Até quando que eu vou vender? Até a hora que eu ver que ele parou de cair. Então, parece besteira, parece piada, mas é verdade, né? Então, a gente coloca alguns pontos que possa ter uma certa relevância. Por exemplo, tem esse pivô gigantesco aqui, que foi lá em 2020, né? Que ele caiu aqui, voltou e depois disso ele só subiu e não voltou até ele ainda, que está aqui nos 86 e pouco. Bom, a gente está em 90, né? Para chegar ali é 4 pontos, nem isso. Tem uma média móvel de 200 aqui, é 200, de 200 no semanal, lá nos 83, que está ali, né? Está latente aquela média ali, que se eu pegar ela, olha que interessante, hoje, né, no atual momento, claro que se aqui continuar caindo um pouquinho, essa média vai cair um pouquinho, normal. Mas, se eu pegar ela, dá bem nesse pavio que tem aqui embaixo, né? Então pode ser que venha testar essa média. Não sei se vai ou se não vai. Pode ser que venha. Tem espaço para corrigir? É óbvio que tem. Então a média móvel aqui em cima, tem VWAPs aqui em cima, tem espaço para bater lá nos 92 e tanto e voltar. Beleza, é isso. Então, milho eu não vejo outra coisa a não ser ficar vendido. O que tem que ter, né, em mente para operar milho nesse momento? Uma coisa que tem que ter é paciência. Se a pessoa tentar vender milho aqui nos 89 e pouco, botar um stop em 91, a chance de ganhar dinheiro é muito pequena. Muito pequena. Por mais que daqui a 3 meses esteja em 80, a chance de ganhar dinheiro é muito pequena. Por quê? Porque está com stop muito curto dado o movimento. Qual que seria a melhor opção? Vender mais alto. Como é que é a posição que eu estou no milho? E se estou? No momento eu estou vendido, né? E já faz alguns dias, não me lembro exatamente quando, mas faz talvez mais de uma semana que eu esteja vendido, acho que faz mais de uma semana. Eu vendi milho lá em 92 e alguma coisa. 92 com 30, 92 com 30 e poucos, 40, alguma coisa assim. Sei que eu vendi abaixo dos 93 milho. Um stop um pouco mais acima, tá caindo, chegou a bater aqui 89 um pouquinho, beleza, tá tudo certo. Então, estou dentro da minha operação, estou operando, estou com lucro na minha operação, né? Então, isso é uma coisa que me agrada, obviamente, né? Eu fico contente de estar numa operação e estar andando a favor. Vou aumentar a mão? Por enquanto não. Vou encerrar a operação aqui nos 90? Por enquanto não. Ele está 2 pontos só, andou pouco, né? Então vou ficar. E se ele voltar lá e chegar no meu 0 a 0, aí dependendo de como ele chegar lá, eu até cogito sair da operação ou não. Deixo meu stop lá em cima e vamos embora, tá bom?
Então, assim, milho por enquanto está caindo, milho por enquanto segue caindo. Enquanto isso acontecer, estiver acontecendo, eu vou continuar vendido. Quando que eu vou sair da operação de venda? Quando eu enxergar que o milho está perdendo força. Tem cara de quem está perdendo força? Ah, mas eu estou com um estocástico bem sobrevendido lá embaixo. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que em commodity, o mercado, muitas vezes, indicadores de força, como estocástico, RSI, né, que é o IFR2, ou IFR alguma coisa, qualquer outro número, 14, 9, 7, 5, 72, não importa. Nem sempre esses indicadores oscilatórios são indicadores bons para operar commodity, porque a commodity muitas vezes ela é cíclica e dentro desse ciclo ela vai ter oscilações. E aí tem que aprender a calibrar esse indicador de acordo com o tempo que está olhando. Não adianta nada eu botar um IFR2 aqui, né, olhar um gráfico diário de milho e ele vai dar uma balançada e eu não enxergar o cenário, como é que está o milho no semanal, ou saber em que período da safra do milho que ele está, né, se vale a pena comprar ou não. Então, muitas vezes é comum a gente ver, por exemplo, o estocástico sobrecomprado durante muito tempo, no boi é mais fácil de ver, fica travado lá em cima e o boi subindo sem parar. E aí quem opera só o indicador não enxerga o preço em si e o cenário que está acontecendo, acaba tomando um stop bonito na cara. A mesma coisa o contrário. Está caindo sem parar, o estocástico cravado no zero lá, e a pessoa comprando, achando que o negócio vai continuar, a partir dali vai subir. Então, assim, enquanto não mostrar uma força, eu não entro na operação. Tem um indicador aqui para me dar um norte, fala, beleza, tá esticadinha essa queda aqui, pode voltar lá nos 92. Ótimo. Tudo bem, eu estou vendido aqui em cima. Se voltar lá, eu posso ficar no 0 a 0. Paciência. Mas ele continua caindo, então eu continuo posicionado. Por enquanto ele não mostrou força de quem quer subir. A gente vê barras forte para baixo, a gente vê topos de barras cada vez mais baixo, fundos de barras cada vez mais alto. Eu estou cada vez mais baixo. E eu estou num gráfico diário, então não teve sequer uma barra que desde que rompeu esse fundo que tentou, né, e que conseguiu, na verdade, romper uma barra anterior que seja. Né? Para isso acontecer hoje, ele teria que bater nos 91, por exemplo, para romper essa barra de hoje aqui. Né? Então, por enquanto não aconteceu. A partir desse momento, quando isso acontecer, aí eu cogito sair de uma operação vendida e tentar vender mais acima. Por enquanto, ainda não. Tá bom? Então é isso. Mira isso aí. Boi. BGI FUT. É o BGIF, mas já dá para olhar o G, né? Então, vamos botar o FUT aqui que ainda está no F. Boi, vinha caindo, deixa eu botar no semanal para começar a te ver. Vinha caindo, e caindo bastante. Deu uma balançada. Semana passada. Foi na semana passada? Foi. Semana passada veio, né, uma paulada forte para cima aqui de uns 15, 20 pontos quase. Saiu notícia de que alguns frigoríficos foram homologados para exportar boi, se eu não me engano, eu não quero falar besteira, mas isso foi Indonésia, Tailândia, um desses países aí, que eu não... Enfim. Sei que, né, deram mais possibilidade de exportação, vamos falar assim. E aí o boi no mesmo dia deu um tiro para cima. Inclusive eu tava lá no interior, lá eu tava vendido naquele momento, eu tinha vendido, né? E aquela história que eu falo, eu não tava na frente da tela, eu tava com o notebook, abri uma boleta de venda, coloquei lá, coloquei um stop, fui fazer a mesma coisa que eu tava fazendo lá. A gente está reformando um prédio lá que a gente vai alugar, então eu tava dando meus pitacos lá de engenheiro, ajudando um pouco lá, incomodando um pouco também, né? E aí quando eu voltei eu tinha tomado um stop. Porque o mercado subiu e foi um dia que subiu acho que mais de 3%, subiu com bastante força, né, esse dia aqui, ó, quase 4%, 3,47%. Aí depois balançou para cima e para baixo, tá lá. Então aí hoje, né, o boi voltando um pouquinho aqui, caindo aqui dos 291 até os 288, isso no contrato F, né, o G, eu acho que já está um pouco mais interessante, o G está aberto aqui na tela do lado, ele já abriu. Ele chegou a bater 295 alguma coisa e está agora em 293, 2 pontos ali. Né? Então, isso aqui é muita especulação. Não é que o preço do boi físico lá vai subir 15 pontos aqui, né? 15 reais
né, do preço da arroba da noite para o dia, porque saiu uma notícia. Isso aqui é muita especulação também. Então, o boi no semanal segue caindo. Para isso aqui mudar essa tendência de baixa, o que teria que acontecer? Talvez o boi cair mais um pouquinho, né? 284 no F aqui, ou no, no contrato G, talvez aqui nos 286, 287, né? Enfim, graficamente é a mesma coisa, tá? Aqui da tela. Graficamente é a mesma coisa. Ele tentar vir aqui nesse meio aqui dessa barra, não conseguir ir muito fundo e ia começar a subir a partir daqui. Que é para fazer um movimento exatamente tipo esse aqui, ó, só que de ponta cabeça, né? Aonde o mercado vem, né, sobe aqui, volta um pouco até aqui, volta e continua a subir. Aí repare, eu falo esse movimento que eu estou fazendo aqui desde sempre. Eu acho que se pegar um vídeo meu aqui de 2 anos atrás, se pegar qualquer outro vídeo meu que eu falo algo parecido, todo mundo vai reparar o que eu falo exatamente a mesma coisa. Ah, né, se for para subir, reverter, ele vai ter que vir aqui até o meio e continuar a subir. Se subir direto, eu fico de fora, né? Se for para cair, ele vai cair, vai voltar um pouquinho e depois continua caindo. Se cair em linha reta sem parar, eu fico de fora. Eu falo isso a vida inteira. É o tipo de operação que eu faço, né? 90% das vezes, isso, quando eu tenho uma queda ou tenho uma alta, esse tipo de movimento acontece. Estou no gráfico semanal. Começou a cair, voltou um pouquinho, caiu. Voltou um pouquinho, caiu. Voltou um pouquinho, no meio, caiu. Voltou um pouquinho, caiu. Beleza. Começou a subir, não peguei, fiquei de fora. Voltou um pouco, subiu. Aí travou, ficou aqui é onde todo mundo perde dinheiro. Aí um tiro para cima, de fora, muito rápido. Aí voltou tudo. Um tirozinho aqui, poderia subir, não foi, começou a cair. Opa, topinho caiu, topinho caiu, topinho caiu. O topo pode ser que caia, né? É simples, é simples. O que é difícil aqui que eu vejo, né? É a pessoa ter a paciência de enxergar isso aqui e fazer a operação no tempo certo. O que todo mundo quer? O mercado está subindo, volta aqui e compra. Por quê? Porque estava subindo muito forte. Beleza. Aí vai, pum, é estopado. Justo. Um stop justo aqui. Aí ele sobe, faz uma barra forte aqui, mas já não vai muito mais longe. Já não consegue chegar nem no topo anterior. Já demonstra sinal de fraqueza. Vem e cai tudo aqui. O que muita gente faz? Entra vendida aqui, ó. Ah, não, que agora rompeu o fundo, é força, força, vou vender aqui. Aí vende aqui e bota um stop curto aqui, né? Um stop aqui, já aqui é 10 pontos. Né? Bota um stop aqui, aí o boi vai lá e stopa a pessoa. Aí começa a subir. Aí faz um fundinho aqui, ó. Aí já compra aqui, achando que agora vai. Aí não enxerga que tinha uma parede descendo aqui. Aí já é estopado de novo. E assim vai. Ou seja, está sempre na pressa, querendo operar o quanto antes, na ansiedade, e acaba perdendo. Quem olha de longe, quem olha com um cenário, um gráfico maior, eu acho muito mais tranquilo. O que é diferente? A paciência. A pessoa tem que ter a paciência de olhar. Bom, hoje é um dia que eu não vou fazer boleto. E chegar e sentar amanhã aqui, olhar e falar a mesma coisa. Hoje é um dia que eu não vou fazer boleto. E depois da manhã de novo, e de novo, de novo. Até que passa uma semana, talvez um pouco menos, um pouco mais. Ó, tá ficando interessante. Acho que agora vai. Vou me posicionar por aqui. Ponto. Levanta, vai fazer as coisas e vai embora. Se a pessoa tem um celular, consegue fazer esse tipo de operação. Não precisa, eu uso 3 telas, mas eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas não precisa fazer isso, não precisa ter um supercomputador. Um notebook resolve. Uma tela só. Um computador com uma tela só resolve. Não precisa aquele monte de tela, um monte de gráfico, um monte de plataforma. Só tem que ter o quê? Paciência. De esperar e entrar no momento certo. Agora, ficar fazendo 400 operações por dia, aí a chance de perder dinheiro é muito grande. Né? Então, eu falo sempre a mesma coisa. Então, o que eu tô enxergando no boi aqui? Por enquanto, queda. Né? O que eu tô achando relevante aqui? 1, 2, 3 puxadas. Uma subida, 1, 2 puxadas. Pode ser que aqui ele tente fazer uma terceira, senão ele começar a querer subir, né, a partir daqui, dessa barra branca. Só que o problema é, vou comprar aqui, posso comprar lá, né? Então talvez ele cair um pouquinho mais, ficaria mais interessante para tentar pegar uma compra um pouco mais no fundo.
Por que isso? Isso aqui é a famosa wedge. Né? 3 puxadas é uma wedge. E aqui está tentando fazer um fundo duplo. Nós temos uma wedge com um fundo duplo. É um sinal, né, que quem gosta de All Brooks é um sinal bem claro de reversão. Né? Só que ele teria que o quê? De preferência fazer um microfundo aqui, ó. Pra gente tentar comprar por aqui. E ainda assim não é 100% certeza que vai acertar. É lá na casa dos 60%. Né? Então é mais ou menos por aqui. E aí a gente tem aqui uma média móvel, tem aqui um paviozão de fundo aqui, um paviozão de fundo aqui. Aí o mesmo All Brooks que fala, né, que aqui pode ser uma wedge com fundo duplo, que é uma ótima operação para entrar, ele também fala que regiões assim, muito fortes e que foram pontos de suporte muito forte, uma média móvel relevante, como a de 200, né, que não é tocada há muito tempo, que desde 2020 não chega aqui, são que ele chama de magnetos, como se fosse imã. Ela atrai o preço para aquela região. E casualmente essas três aqui, ó, estão bem alinhadas, né? Então o mesmo cara que tem uma teoria que fala que a partir daqui vai subir, ele tem uma teoria que fala que com isso aqui embaixo a chance é muito forte de vir aqui. E aí? Eu vou comprar porque eu acho que agora vai ou eu vou vender porque eu acho que agora vai? Eu li o All Brooks, eu gosto do All Brooks, eu sigo e muito o que ele fala, né? Ou melhor, adaptei, né? O meu jeito de interpretar o que ele fala. Mas eu gosto de enxergar uma coisa que é o preço e ver o que o preço está fazendo. E ele falaria a mesma coisa. Ó, ver o que está acontecendo. Por isso que no boi eu gosto de abrir o bookzinho de oferta, ver como é que o pessoal está se posicionando. Né? A gente vai querendo aquela memória. Que, ó, eu sei como é que foi ontem, eu sei como é que foi na sexta, eu sei como é que foi na quinta. No caso, eu não estava olhando, mas se eu tivesse, né? Foi muita força de compra, muita força. Faz 2, 3 dias que está com muita força de compra. A gente enxerga isso no gráfico, mas lá no book é um pouco mais dinâmico. E como o boi tem muito pouca liquidez, fica mais fácil de enxergar. Você vai abrir um índice de $1, não vai dar nem tempo de. Cada piscada perdeu um caminhão de operação. Então, aqui é mais tranquilo de enxergar. Então, por enquanto, essa operaçãozinha aí. E aí eu fiz uma vendinha no boi de um contrato, né? Hoje, que está aqui, ó, que não está dando nada de dinheiro até então, mas é aquele tipo de operação que a gente pode aumentar a mão depois. Eu botei, se não me engano, um gráfico de 60 minutos. O boi abriu mais abaixo aqui, ele veio, tocou nessa região de médias aqui, ele fez essa barrinha aqui, ó, né? Um fundo, voltou, fez essa barrinha, começou a querer cair, eu pum, botei uma boleta de venda lá no book. Botei mais alto até, poderia ter botado aqui embaixo, que é o preço que ele está agora, né? Eu botei mais alto até no book e deixei ali. Não ia deixar essa operação para swing trade, não era ideia. Tanto é que eu tinha colocado, acho que 2 contratos inicialmente, e depois, na hora que eu fui botar a ordem, eu mudei e coloquei um só. Então não ia deixar essa operação para swing trade, ia tentar fazer um day trade mesmo. Só que o boi travou no meu ponto ali, né? Então, se ele abrir, por exemplo, amanhã caindo e vir aqui embaixo, ótimo. Se abrir aqui em cima já no 295, eu já pulo fora. Então, não digo que foi um erro ter ficado vendido, mas foi. Eu não queria ter ficado vendido, mas acabei ficando. Até porque uma subida muito forte, primeira barra de venda. Primeira barra de venda numa subida forte, a chance opa, o que eu fiz aqui? A chance disso aqui amanhã abrir lá nos. Deixa eu botar não. Não era isso. Ué. PGI. G. É. A chance de amanhã isso aqui abrir aqui em cima dos 295 é muito grande. Por quê? O mesmo All Brooks lá fala, com uma tendência muito forte de alta, primeira barra de reversão, a gente compra o fundo dela, bota um stop, né, mais abaixo e deixa o mercado andar. Então há uma possibilidade muito grande do boi subir aqui, graficamente falando. O que eu estou apostando? Que ele venha tentar chegar numa média. E ficaria bonito esse trade. Aqui é bonito para comprar, inclusive, né? Ele sobe, volta, a gente compra aqui com stop aqui embaixo e vai embora. Imagina só se eu peguei essa venda no 60, estico ela para o diário, eu venho até aqui embaixo. Se eu não aumentar nada, ela me daria R$ 2.000 mais ou menos, né? E aí eu compro aqui de novo e se ela chega e rompe o topo, e aí dá mais o dobro disso para cima, com um contrato. Geralmente eu opero aqui com 2, 3 no máximo. Né? Então, sei lá, bota aí uma operação de 5 mil para fazer aí em 2 semanas, nem isso. Uma operação que eu considero tranquila
Claro que, se isso acontecer, o que que eu estou fazendo aqui? Tá bom? Então, é isso que eu fiz no boi. Já falei bastante de boi. Café. ICF. ICF, ó. ICF. Put. Tá aqui. Gráfico semanal do café. Tá enrolado em cima da média móvel de 200. Reparem, né? Isso aqui é final do ano passado. Tava no final do ano passado, eu falei que estava enrolado nessa região aqui. Acabou o ano, teve Natal, teve Ano Novo, fui pra praia, fui pro interior, viajei, trabalhei, passei, comi churrasco, peru, né? Tomei chopp, tô aqui de novo, mais gordo, né? E o café tá no meu lugar. No mesmo lugar. No mesmo. Imagina se eu tivesse posicionado no café desde lá outubro, quem tá aqui, né? Independente se eu tivesse comprado ou vendido. A dor de cabeça e a dor de barriga que teria me dado esse negócio aqui no vai e volta, o famoso tô rico, tô pobre. Tudo isso que eu falei que eu fiz, talvez eu tivesse feito com menos, sei lá, não tão bem, não tão feliz, porque eu tava ali concentrado. Vira e mexe, eu tenho que puxar o telefone, né, quando tinha um pregão, dar uma olhada como é que tava o café naquele dia, saber se eu ia estar perdendo, se tá ganhando. E aí vai que um dia, né, eu tava comprado, por exemplo, aqui. Aí o café tava caindo aqui, sei lá quantos pontos esse negócio caiu aqui, 20 pontos. Seria um dia que eu ia azedar meu dia, eu ia ficar meio chateado, né? E logo depois ele volta tudo, ia ficar parceiro. Então ia ficar um turbilhão ali muito ruim, né? Então por isso que eu digo, o risco de exposição e ficar posicionado por muito tempo, e quando o mercado não anda, para mim é pior do que perder uma oportunidade, né? Porque oportunidade sempre tem. Agora ficar cozinhando vida ali, eu acho muito ruim. Então, o café está parado. Está em cima da média móvel aqui, tem um fundinho, uma espécie de um fundinho por aqui, mas tem uma região de briga aqui, ó, com um topo anterior, com uma média aqui. Então, uma compra aqui é um alvo no 222, né? Aqui é uma venda com stop acima disso, uma simetria de risco muito boa. Vende aqui porque tem uma média, porque tem um topo, uma região que ele não passa. Já fazem 80 dias que ele não toca nessa média de 20, né? Então, o primeiro toque de média é muito bom, uma operação a favor da média. No caso aqui, um toque de venda, uma operação a favor para vender aqui. E aí fica difícil, né? Então, se eu entrar agora aqui, o meu stop teria que estar aqui abaixo do 187. Então, eu teria que ter 20 pontos para baixo para tentar ganhar 13. Não vale a pena, né? Então fica complicado de operar. Então, o melhor a se fazer no café quem está de fora nesse momento é tomar. Pega aqui ó, um copinho, toma um café e aproveita. É o melhor que se pode fazer no momento, porque ficar posicionado ou algo do tipo no meu modo de operar não vale a pena. Eu não gosto de fazer operação que eu fique preocupado com a operação. Eu gosto de operar tranquilo, por menor que seja a operação, né? Eu gosto de operar bem. O tamanho da mão é relevante. Primeiro, a quantidade de capital que a pessoa tem, né? A importância e a necessidade daquele capital naquele momento, né? Se eu pegar lá, eu perdi o emprego, perdi tudo, tenho 5 mil na conta, operar um contrato de índice tem um peso muito maior, né? Com 5 mil reais sendo tudo que eu tenho na minha vida, um contrato de índice é um peso muito maior do que eu ter um caminhão de dinheiro, não, né, já estou com a vida ganha, entre aspas, estou quase que aposentado, né, tenho filhos, todo mundo bem de vida, então ninguém depende de mim mais. E aí eu vou lá e boto 50 contratos. Ah, perdi 10 mil. Não vai fazer diferença nenhuma. Aquela pessoa que dos 5 mil perdeu 100 reais é uma diferença grande. Então, o tamanho da mão é relevante ao tamanho do capital, é necessidade daquele capital para aquela pessoa no momento. Então, o que eu gosto de fazer? Eu abstraio o tamanho do capital e eu penso no vou operar bem, vou operar correto, vou fazer operações certas. Não importa se eu vou operar um contrato de milho, 10 contratos de milho, um contrato de índice, ou 10 contratos de índice, ou 50 contratos de índice, não importa. O importante é operar bem. A diferença de um para outro é só o volume financeiro envolvido. É assim que eu faço, né? E isso me dá muita tranquilidade. Então, eu gosto de operar dessa forma. Beleza. Bom, gente, café. Soja.
Bom, soja está lá em cima, o que é meio esquisito, dado a questão de safra, que pode ser uma safra gigantesca. Olha aqui a questão que eu falei antes, ó, do estocástico. Olha esse período aqui. Nós pega lá julho de 2020, praticamente aqui quase um ano, né, de 2021. Quase um ano estocástico da soja na máxima. E soja subindo sem parar aqui, bota lá 200 dias, subindo sem parar. Como eu falei antes, commodity ela é cíclica e muitas vezes quando engata um ciclo de alta com muita força ou de baixa com muita força, indicadores oscilatórios como estocástico, IFR e mais alguns outros, tende a mostrar sinais que não são relevantes para aquele contexto. Né? A soja estava subindo por questão de pandemia, questão de pouca oferta, tudo mais, a soja subindo sem parar aqui. E aí o estocástico lá em cima o tempo todo. Quem opera só indicador aqui ia estar querendo vender, qualquer sinal de venda ia vender. E passou um ano inteiro estopando e perdendo uma oportunidade de ganhar um caminhão de dinheiro. Né? Agora tem que entender o contexto. Diferente, por exemplo, ó, de ter feito uma pernada gigantesca dessas, depois passa algumas semanas caindo aqui, faz um fundo nessa região, a gente vê um estocástico lá embaixo também, e ele começa a querer engrenar uma nova alta aqui. E a gente junta isso aqui com uma questão, né, de sazonalidade, uma questão de ruído lá que pode acontecer com os estoques e tudo mais. Alinhou os dois, vamos embora. E aí depois travou de novo lá, e tá travado aqui de novo lá, mais meio ano lá em cima, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses indicadores quando vai operar commodity, sem saber o ciclo, o momento da commodity em si. A melhor forma de operar commodities, que é a forma que eu acho que tem menos chance de errar, é se basear no ciclo dela, o ciclo econômico total, né, mas no ciclo da commodity também, na sazonalidade dela e no preço. Uma média móvel de 20, uma de 200, tá ótimo. Né, para balizar lá, não precisa muito mais do que isso. E isso qualquer plataforma tem. Não precisa ter um Bloomberg, um Refinitiv, um Aecon da vida. Eu assino algumas coisas do Refinitiv que eu recebo ali, mas porque eu gosto e porque eu gosto de saber algumas coisas específicas, mas não preciso disso para operar. Isso geralmente não muda meu posicionamento. Mas é sobre. Eu gosto de saber, de pesquisar as coisas, né? É uma coisa pessoal. Então a soja, assim, eu acredito que, né, dado a situação que está, a questão de safra e tudo mais, haveria uma grande possibilidade da soja vir a cair, né? Vir a cair e começar a cair a partir daqui. E aí a gente analisa duas coisas. Opa, faltou aqui o braço, aqui, apoiar o braço para cair. A soja eu analiso duas coisas. Primeiro, o preço onde está, nas máximas. Soja Brasil, né? Segundo, previsão de safra recorde, toda aquela história lá. Ah, mas tem quebra de safra aqui na região sul. Beleza. Mas se a quebra de safra na região sul for menor do que o recorde da safra, aquela quebra de safra é tapada, né? Aquele furo é tapado. Então, beleza. A questão agora é, vale a pena comprar soja aqui? Se a gente vê trading oferecendo cada vez menos para produtor, né, eles não estão preocupados em que a soja vá subir, por mais que tenha quebra aqui. A gente enxerga isso. Então, eu imagino que a probabilidade maior da soja cair por aqui. Ah, então eu sou lá um produtor, no físico eu vou vender minha soja toda hoje. Não, porque tu vai vender, mas tem uma coisa que tu tem que olhar, como é que está o teu preço ou o quanto estão querendo te pagar em relação ao preço da região, que é o famoso basis, que é a diferença do preço local com o preço, né, de um balizador, que geralmente é o contrato futuro na bolsa. Então tem uma diferença. Eu comprar soja em São Paulo é diferente de eu comprar soja aqui no Rio Grande do Sul, é diferente o preço de eu comprar soja lá no Mato Grosso, lá no Mato Grosso do Sul, de uma cidade para outra muda, tudo muda, né? Qualidade, transporte, tudo muda. Para onde é que vai essa soja? Mais perto do porto, mais longe do porto, né? Então tem que ver como é que está a questão do preço local ali. Mas eu não vislumbro, né, um cenário muito altista para a soja aqui. Fonte minha cabeça, coisa minha, tá? Então, dólar. Eu gosto de falar isso, parece bobagem, mas
Eu falar coisa minha da minha cabeça porque, mas cadê a fonte disso? Cara, é o que eu penso, né? Se tudo que eu for pensar na vida, eu ter que indicar uma fonte de onde é que eu tirei tal coisa para pensar e coisa assim, na verdade eu não estou pensando, eu estou repetindo os outros. Então, a gente usa, obviamente, junta uma coisa e outra e formula uma ideia própria. Imagina eu, senão ia ser um Google. Google sabe tudo, mas não pensa. Né? Então tá tudo lá, tudo tem fonte. E é o Google que é inteligente ou é a pessoa que tá, né, escreve, enfim, que publica, sei lá, como é que eu vou falar isso. Dólar. Dólar em 5,20, né? Fiz operações de venda, de compra e venda de compra no meio do caminho, ganhei, perdi várias vezes, né? Então, tô no positivo no dólar no mês até. Foram umas operações bem boas, né? Cheguei a pegar uma venda boa de dólar ali e tá indo bem. Na verdade, minhas operações esse mês deu quase todas muito boas. Eu tive um stop um pouco mais pesado, que foi justamente aquele stop do boi, quando saiu a notícia lá que eu estava vendido, que eu falei antes, e o boi subiu com bastante força, eu tomei um stop um pouco mais comprido ali. Aquele stop de emergência que a gente deixa ali, não quer que pegue, acabou pegando aquele dia. Beleza. Mas no né, o resto foi bem tranquilo. O dólar tá nesse enrosco aqui, que é coisa muito feia. Qual é a tendência do dólar aqui, né? A gente olha que a tendência é dar dor de cabeça. Eu acho que é isso. Se eu botar num gráfico diário, tá um saco também esse negócio. Olha isso aqui para cima e para baixo, fica até difícil de enxergar os candles. Claro, tem muita linha aqui também, mas tá difícil de enxergar os candles, né? Até vou tentar limpar um pouco isso aqui, deixa eu ver se eu pego esse aqui. Esse aqui tá mais limpo. Essa é uma banda de Bollinger aqui. Né? Mas o que a gente enxerga aqui? Que ele tá bem chato de operar. Fez uma alta muito forte, bateu em 5,50, de lá foi a R$ 5, bateu em 5,25, 5,30, quase aqui, 26, e agora tá aqui embaixo de novo. Então pode ser que a partir daqui venha aqui em R$ 5, pode ser que ele tenha feito um fundinho duplo aqui, ó, e vai embora para cima. E aí isso é uma coisa complicada, né? No gráfico diário eu não enxergo uma tendência. No gráfico semanal eu não enxergo uma tendência. No gráfico de 60 minutos eu não enxergo uma tendência. Fica difícil de operar. Aí como é que a gente faz a operação no dólar? Ou não faz, ou vai lá e coloca uma operação lá no 15 minutos, tenta pegar num tempo gráfico menor alguma coisa. Olha, hoje mesmo foi um dia exatamente de lado, né? Horrível de se operar. Teve 2, 3 momentos bons de entrada ali, né? Então a gente bota no tempo gráfico menor. Caso eventualmente eu consiga, por exemplo, comprar dólar aqui, né, hipoteticamente falando, tenha comprado dólar num fundo bem relevante, o mercado subiu após isso, durante o dia, ou eu tenha vendido dólar aqui, por algum motivo eu não encerrei a posição, ele voltou e tá quase 0 a 0, mas vamos supor que tivesse encerrado por aqui, terminou o dia aqui com 50 pontos de lucro, aí eu botaria lá no tempo gráfico maior, né, e falaria, beleza, vale a pena? Se ele tivesse encerrado, vamos supor que eu tivesse vendido aqui em 5,20, o dólar tivesse agora aqui nessa região aqui de baixo, eu estaria ganho ali, né, 60, 70 pontos, fazendo uma barrinha preta em cima da média, vindo de baixo para cima. Eu falo, vou ficar vendido. Porque se perder essa barra aqui, eu boto no stop lá atrás, mas eu tenho uma possibilidade de ganhar muito mais aqui. Né? Mas eu fiz, ó, o que eu falei está vindo. Ó. Então, mas isso seria uma operação de fazer uma operação lá no tempo gráfico menor, né? E casualmente, se desse certo, eu continuaria para o swing trade. Se não, se erra no day trade, está tudo certo, independente do ganho e do prejuízo. Jamais carrega prejuízo para o swing trade, pelo amor de Deus. Prejuízo a gente tem que acabar com ele quanto antes. Tá? Então, é assim que eu opero o dólar. Na verdade, é assim que eu opero qualquer coisa, quando, né, eu vejo que em tempos gráficos menores está tendo uma volatilidade boa para fazer operações e em tempo gráfico maior está bem definido. Quando alinha os dois e começa a andar, aí é perfeito. Aí a gente consegue ganhar bastante dinheiro. Difícil acontecer, raro, mas às vezes dá. Tá bom? E o Ibovespa? Dólar eu tô de fora no momento. Ibovespa tá aqui, ó, 111.719,29. Se eu botar num gráfico diário, hoje o Ibov tenta subir, não consegue, né? Chegou a bater lá 113,100 mais ou menos, voltou que tá em 111.700, tá lá
né? Um topo aqui, tá querendo formar uma espécie de um canalzinho, deixa eu tirar essas bandas de bola, né? Querendo formar aqui uma espécie de um canalzinho, aí quem gosta de fazer uma riscalhada e traçar linha, poderia tentar enxergar um canal por aqui, alguma coisa assim, né? Aí vai toda a questão de subjetividade do mercado. Aí agora aqui já fica um pouco diferente, ó. Lembra que eu falei das bandas de Bollinger, do estocástico lá nas commodities? Olha o que a gente vê aqui. Tem o estocástico subindo, né, cada vez menor aqui. Tá lá num topo, né, relativamente bem relevante, topo que nem sempre ele costuma ficar. Fez um topo duplo aqui, tá fazendo uma barra interessante, já tinha feito uma barra interessante aqui no último pregão que foi na sexta-feira, né? E tá longe de uma média num topo aqui que faz tempo que ele tenta passar e não consegue. Que ele tenta, olha, ele veio desde aqui, ó, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou com tudo. Aí veio se arrastando, bateu, caiu, foi se arrastando, bateu, caiu, agora é de novo e pode ser que tá naquele negócio, vai, não vai. Yeah. Então tá brigando naquela região, tem o estocástico lá em cima e o Bovespa tá lá. O que que eu fiz? Fiz uma venda, né? E aí eu fiz uma venda de índice. Tá aqui na outra tela até, mas eu vendi índice. Não, aqui é o boi, né? Não adianta. Winfoot. Ué. Ah, que eu não vendi o Winfoot, né? Eu vendi o ING. Aqui. Postei lá no Telegram. Tá aqui. Um contratinho para começar a história. Isso dá um notional de 22 mil reais, né? E aí, qual que é a ideia? Cair. Cada repique que dá, eu aumento um, dois contratos. E assim vai aumentando. Qual que é a ideia? Tentar carregar aí uns 3, 4 contratos aí de índice, caso ele resolva, né, dar uma andada boa e cair um pouco mais. Parece pouco? Parece, né? Mas se eu botar aqui, ó, R$ 1.600, né? Beleza, a 105. Para cair lá, bom, aqui demorou 3 dias, né? Então, aqui não daria nem tempo de aumentar a posição. Mas R$ 1.600, se eu botar o que eu costumo fazer muitas vezes, que é lá, 5 contratos, R$ 112 mil. Aí até para botar mais. Mas R$ 112 mil já segura uma parte da carteira. Se eu botar 5 contratos aqui e ele cair, né, até aqui os 105, 106, eu vou botar aqui, até aqui, ó, até 108, que não falta muito, que é, né, aqui embaixo, daria R$ 5 mil. Com um risco que eu estou correndo hoje, quando eu entrei na operação, de 214. Né? Obviamente, cada vez que aumenta o contrato, né, o risco também aumenta, mas seria um risco a favor, não um risco contra. Então, esse é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Não importa o volume financeiro. Eu podia ter botado 10 contratos aqui e aumentando de 10 em 10. Não faz diferença. Né? O importante é eu fazer uma operação onde eu tenho um risco-retorno muito bom. Faz uma operação que possa perder 200 e poucos reais para tentar ganhar, que seja aqui, ó, um contrato, 500 na média. Né? E se continuar caindo e eu aumentar a posição, que geralmente eu faço isso, a menos que ele caia como um míssil com um gap para baixo, que não dá tempo de abrir boleta, né? Eu sempre aumento a posição. Dificilmente eu vou ficar posicionado num índice, por exemplo, sem swing trade com um contrato, com 2 contratos. Isso posição não é uma coisa que eu gosto, a não ser que eu esteja sem nada posicionado na carteira. Né? E isso aqui é bom por quê? Porque eu subi comprado boa parte desse caminho aqui, aí antes de cair aqui eu encerrei a posição. Me lembro que eu falei para vocês, eu tinha encerrado justamente aqui no 112 alguma coisa. Aí o mercado cai, eu comprei mais um pouco aqui, mas não peguei tudo, saí fora. E pulei fora do índice. Então ele subiu um pouquinho aqui, só que eu tenho carteira comprada também. E se agora ele cai, eu vou perder nas minhas ações. Bem provável que eu perca. Ainda bem que eu não tinha americanas. Então eu vou perder nas minhas operações aqui, nas minhas ações aqui. Mas eu vou ganhar aqui. Um contrato não ganha nada. Mas se eu botar 5, 6 contratos, já começa a ganhar um pouco mais também aqui. Então isso vai amortecendo a queda nas minhas ações lá. Com o tempo, o que a gente vê? Que a carteira, né, vai fazer isso aqui. Quando o Ibovespa sobe, ela sobe junto. Quando o Ibovespa cai, ela cai junto, mas cai menos. E assim vai. Melhor, fazer assim, né? Vamos supor que seja isso aqui. E o Ibovespa seja isso aqui embaixo. O Ibovespa vem aqui e faz assim, ó. E aí ele vem, sobe aqui e cai aqui. Ele vem, sobe aqui e cai aqui. Repara que ele vai subindo,
né? Mas a minha carteira vai, aquela curva vai aumentando cada vez mais. Enquanto o Ibovespa vai subindo aqui, ó, a minha carteira vai subindo assim. Então a gente vai subindo cada vez mais, né? Chega um ponto que o Ibovespa cai um monte, aqui a minha carteira pode cair um monte e ainda assim vai estar bem acima do Ibov. Essa diferença aqui tende, né, só a aumentar esse gap aqui, ó. E isso que é um jeito que eu acho inteligente de operar. Então não é sempre que eu vou operar vendido no índice para fazer seguro de carteira, não é sempre que eu vou operar comprado em dólar para fazer seguro de carteira. Eu vou fazer isso quando o momento for oportuno, né? E é isso. Tá bom? Bom, por hoje era isso. Já falei demais. Até mais. Tchau.